Acabamos de sair de um programa muito bacana do Futebol S.A., viu? Um programa que abordou o papel do futebol, né, diante de tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E o principal ponto foi a paralisação do Campeonato Brasileiro. E quando a gente fala Campeonato Brasileiro, a gente está falando, na verdade, de uma simbologia ali, mas que pode se estender a outras competições do CBF, porque a gente fala também de séries C e D, que tem clubes gaúchos, são 9 clubes gaúchos no total, né? Séries A, B, C e D, mas a série B não tem nenhum clube gaúcho. E a gente tem também Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Brasileiro Feminino, por exemplo. Posso ter esquecido uma outra, mas eu quero dizer que não é só o futebol. O futebol não é só o Campeonato Brasileiro. Mas quando a gente fala Campeonato Brasileiro, provavelmente é por conta de uma simbologia, por uma representatividade, porque é a principal competição do nosso futebol nacional. E um ponto que Renatinho trouxe foi muito bacana, né? O Renato Guedeville. Não é uma paralisação por tempo indeterminado, indefinido, não é uma paralisação de meses, é uma paralisação de 15 dias. É uma paralisação que possa representar uma atenção, sim, simbólica ao que está acontecendo, que talvez possa permitir as atenções todas voltadas a esse evento em busca de soluções para mitigar os estragos. E não é um período que vai comprometer o ecossistema do futebol, a indústria do futebol e todo mundo que depende do futebol. Porque é um argumento muito pertinente. Quando você fala de não paralisar o futebol e aborda que muitas outras pessoas, milhares de pessoas dependem dessa indústria, dependem da atividade para sobreviver. É sim uma afirmação correta, é sim uma afirmação que precisa ir para a mesa, né? E quando se questiona também um aspecto prático, né, do ponto de vista prático, o que ia impactar em termos de algo positivo, de ajuda para o Rio Grande do Sul, a paralisação do campeonato. Essa é uma questão que também precisa ir para a mesa, né? Eu acho que um debate que vá para o maniqueísmo nesse momento é um debate improdutivo, porque essa é uma questão muito complexa, né? E essas questões complexas, elas não têm soluções simples, e muito menos respostas simples. Então eu acho que isso foi importante hoje no programa. A paralisação por 15 dias, ela teria um simbolismo muito importante, e a gente no futebol vive de simbolismo. O que é o escudo do seu time, as cores do seu time, o que é você evitar vestir a cor que representa o clube que é rival tradicional do time que você ama, né? O simbolismo, ele está vivíssimo dentro do futebol e também nas nossas vidas. Nós, enquanto brasileiros, somos, né, um povo apegado à simbologia. A bandeira meio mastro, em sinal de luto, o próprio luto, né? A gente se veste de preto, a gente se recolhe em momentos de muita dor, de perda. Então acho que o futebol poderia também representar esse luto, de certa forma. E num período que não precisasse comprometer estruturalmente, né? Se você para 15 dias, sabe? É um tempo suficiente, não para discutir esportivamente se Grêmio, Inter e Juventude vão poder voltar em condições, porque não vão. Nesse aspecto não vai adiantar. Infelizmente, o que aconteceu a eles, em especial os clubes de Porto Alegre, é algo que vai levar muito tempo para que eles possam ter condição, no que diz o nosso querido Tom Assman, paridade de armas para competir. Mas nesse momento, o futebol, ele é segundo plano, velho. Nós estamos falando de questão humanitária. A simbologia que serve ao futebol, ela vai servir para que o futebol mande uma mensagem de acolhimento, de solidariedade, e nesse período possa pensar ações efetivas para mitigar esses estragos. Eu acho que isso é possível. E é um debate que pode ser melhor elaborado. Quando você fala,
tem que parar porque Grêmio, Inter e Juventude não podem competir. Nesse momento, o argumento passa a ser esportivo, e um argumento esportivo ele é muito frágil diante do tamanho do que está acontecendo. O argumento não pode ser esportivo, sabe? Grêmio, Inter e Juventude já estão prejudicados. Isso é inevitável, infelizmente. Serão prejudicados nessa temporada. Não sabemos nem o quanto nas outras. Mas eles não podem ter, serem os focos das ações nesse momento. As ações precisam ser humanitárias, e o futebol precisa dar uma resposta humanitária ao que está acontecendo. Se a paralisação por 15 dias ela elaborar um plano que mostre que dá para voltar a jogar futebol, eu acho que o futebol precisa continuar acontecendo, senão você atende a um problema criando outros problemas, né? O futebol é muito importante na cadeia produtiva do país. Eu falo financeiramente, fazendo a roda da economia girar mesmo. Se isso não for colocado com muita maturidade, a gente perde uma oportunidade de evoluir, sabe? De criar jurisprudências. A CBF, até por obrigação, né, ela tem como obrigação isso, ela não pode canetar e decidir alterar calendário e regulamento, mas ela convocou os clubes para que façam um posicionamento, emitam um posicionamento oficial, claro, sobre paralisar ou não paralisar o Campeonato Brasileiro. Isso a partir de uma provocação do Ministério dos Esportes através do ministro André Fufuca, que defende que o campeonato seja paralisado. Eu não defendo que o campeonato seja paralisado, e eu quero falar isso com todo cuidado e atenção e respeito à dor de todo mundo que está envolvido nessa tragédia. Mas eu não defendo que o campeonato seja paralisado de forma indeterminada, porque isso vai gerar um problema também grave, e eu não enxergo o quanto isso pode, de forma, uma paralisação por período indeterminado, ajudar de maneira tão relevante o Rio Grande do Sul, a ponto de valer a pena os problemas que serão criados por uma paralisação por tempo indeterminado. Porque uma paralisação por tempo indeterminado vai fazer com que o dinheiro suma da indústria do futebol. Os clubes precisam demitir pessoas, e a gente não pode pensar só que os clubes têm jogadores que ganham muito dinheiro. Porque nem jogador é uma classe profissional, jogador profissional, que ganha muito dinheiro. Quando a gente fala de muito dinheiro para jogador profissional, estamos falando de um funil, 3%, 2%, ganhando acima de 5 mil reais por mês. São 700 clubes de futebol profissional no Brasil. Então a maioria paga muito mal. Se você paralisa, você vai criar outros problemas, pode ter certeza do que eu estou dizendo. Então acho que a atenção importante para isso é fazer o futebol apresentar as ferramentas que possam contribuir para mitigar os estragos, mas sem que ele, futebol, também seja ferido, né, de forma profunda. Essa medida ela não terá uma eficiência positiva assim, se ela provocar danos ao futebol. Acho que o futebol precisa estar até saudável para que ele possa contribuir mais. Algumas ideias surgiram ao longo da semana. Uma delas foi destinar rendas dos jogos do Campeonato Brasileiro para o Rio Grande do Sul, né, para contribuir no resgate, na reconstrução, enfim. Até porque a gente não tem garantia nenhuma de que acabou, né? É uma tragédia climática. Chuvas estão previstas para os próximos dias, então muita coisa precisa ser levada em consideração. Então o que a gente precisa realmente é abordar com maturidade esse problema complexo, entender que nós não temos respostas prontas e soluções prontas, mas temos a capacidade de pensar, e pensando em conjunto eu acredito que nós temos uma probabilidade bem maior de encontrar formas de ajudar o Rio Grande do Sul e de fazer com que esses estragos sejam mitigados. É isso, vamos em frente. A rodada desse final de semana, a priori, está mantida.